Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, a leitura e comentário, documento Sacrosanctum Concilium, nosso sexto encontro. Estamos na segunda capítulo, necessidade de promover a educação litúrgica e ativa participação, corresponde ao número 14 ao número 17. Começa com um preâmbulo que dá início a toda a reflexão que virá posteriormente. No número 14, afirma o documento: deseja ardentemente a Mãe Igreja que todos os fiéis sejam levados, agora vem, àquela plena, consciente e ativa participação das celebrações litúrgicas. Então, é tomar consciência daquilo que é fundamental do aspecto celebrativo da fé e ter uma participação realmente plena. Então, a Eucaristia e a preparação eucarística deve, então, nos levar a plena participação, uma participação consciente e uma ativa participação das celebrações. 3 elementos importantes: plena participação, cônscia participação, ativa participação dessas celebrações. Litúrgicas, que a própria natureza da liturgia exige como fundamento daquilo que se celebra, e a qual, por força do batismo, que nos torna aptos para participar da Eucaristia, o povo cristão, que é a geração escolhida, o povo cristão, que é um sacerdócio régio, um povo cristão, que é uma gente santa, é um povo também de conquista. 1 Pedro, carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, esse povo tem direito àquilo que se celebra e tem obrigação naquilo que se celebra, dentro do povo cristão. É claro que nós temos uma distinção entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis. Padres, bispos, diáconos, povo santo, as religiosas, os religiosos, todos. Pelo batismo, nós participamos do sacerdócio comum dos fiéis. O batismo nos dá esse caráter, essa dignidade. Mas existe o sacerdócio ministerial, que está a serviço do sacerdócio comum dos fiéis. Diante disto, o sacerdócio ministerial tem essa função de estar sempre consciente de que nesta ação litúrgica, na celebração da Eucaristia, nas celebrações litúrgicas, há esta necessidade de que a comunidade, que também participa no aspecto do sacerdócio comum dos fiéis, tenha consciência daquilo que está sendo realizado e daquilo que ele está participando. Cumpre que essa participação plena da comunidade nas celebrações litúrgicas, participação ativa, não é passiva, é ativa, de todo o povo, seja
diligentemente considerado na reforma, no caso aqui, a reforma do concílio sobre a liturgia, e no incremento, isto é, o crescimento da Sagrada Liturgia, também pela importância que ela tem na vida do povo cristão, dos batizados. Pois essa participação na liturgia e a necessidade dessa reforma e esse incremento da Sagrada Liturgia é a primeira e necessária fonte, né? A Sagrada Liturgia é fonte da qual os fiéis aurem, isto é, tiram o espírito verdadeiramente cristão. Eles celebram aquilo que vivem. E por isso, mediante instrução devida, olha essa expressão deve, é um dever, é uma questão moral, dever é uma questão moral, com empenho ser buscada pelos pastores, é uma obrigação moral dos pastores, né, que esse empenho deve ser realizado através dos pastores de almas, em toda ação pastoral, em tudo aquilo que age a igreja em função do povo de Deus. Mas ele diz o seguinte: não havendo, porém, esperança alguma de que tal empenho possa ocorrer, se os próprios pastores de almas, não estiverem antes profundamente imbuídos do espírito e da força da liturgia, e dela se tornarem mestre. Faz-se por isso muitíssimo necessário que, antes de tudo, se cuide da formação litúrgica do clero. Diante disso, resolveu o Sacrosanto Concílio estabelecer o que se segue. É uma questão muito séria, porque existem muitos modismos, muitas coisas que são inseridas dentro da Eucaristia que não são litúrgicas. Uma coisa é celebrar a liturgia da Igreja, do qual nós estamos inseridos pelo batismo e devemos ter essa participação plena, consciente e ativa. Isso é uma coisa. Daquilo que é celebrar a fé da Igreja, claro que dentro de um rito. Outra coisa é, vamos supor, um grupo de oração. Um grupo de oração, né, não pode ser inserido dentro da liturgia porque não faz parte da estrutura litúrgica. O grupo de oração tem uma estrutura própria, então ele deve ser uma realidade da vivência, da participação, da oração de um grupo de pessoas da comunidade que ali se reúnem para oração. Essa realidade do grupo de oração não pode estar inserida, nem deve inserir dentro da liturgia, porque ela fere o princípio da liturgia, porque ela está colocando coisas que não pertencem à estrutura da liturgia eucarística. É muito bom, louvável que se tenha grupos de orações, mas esses grupos não podem ser inseridos dentro de uma estrutura que é uma realidade celebrativa da igreja, isto é, da comunidade orante, que está ali celebrando a Eucaristia dentro de princípios de uma realidade própria da igreja na sua celebração. Então, os pastores terem esse discernimento, né? Porque muitas vezes nós vemos Eucaristias em forma de louvores. Nós vemos Eucaristias com cantos que não são litúrgicos. Eu já até comentei aqui nos vídeos, uma coisa é cantar a liturgia, outra coisa é cantar na liturgia. Hoje se tem um esforço muito grande de tentar retomar o cantar a liturgia. Mas muitas vezes se tem esse aspecto de fazer da liturgia um grupo de oração,
totalmente adverso àquilo que é a liturgia da igreja. Formação de mestres em sagrada liturgia. Os professores escolhidos para lecionar a disciplina da sagrada liturgia, nos seminários, nas casas religiosas de estudos e nas faculdades teológicas, devem, para seu cargo, ser cuidadosamente formados em estabelecimentos e a isso especialmente destinados. Então, a necessidade de formar, agentes, professores, pode ser leigos, pode ser padres, pode ser diáconos, são pessoas capacitadas para o exercício da formação da liturgia, pessoas preparadas para exercer essa função. Pode ser religiosos, religiosas. Hoje, Hoje se fala isso. A formação litúrgica do clero. Nos seminários e casas religiosas de estudos, que nós estamos no parágrafo 16. Nos seminários e casas religiosas de estudos, a disciplina da sagrada liturgia esteja entre as matérias necessárias e mais importantes. Então, é a tônica que se deve dar à celebração. Quando você olha, vamos supor, o padre diocesano, a espiritualidade do padre diocesano está no exercício do pastoreio dentro da sua comunidade, da paróquia que ele foi designado. Ali, o padre se santifica e vive o seu pastoreio através da sua missão, de vivência e de serviço dos sacramentos na comunidade. Ele se santifica celebrando os sacramentos, celebrando a Eucaristia, fazendo o seu exercício pastoral e fazendo com que toda a vivência da pastoral vivida naquela paróquia tenha também esse ponto, esse cume, esse ápice celebrativo, onde aquilo que se vive chega então ao ápice da celebração. O padre se santifica pelos sacramentos, como pastor. Ele pode ter uma espiritualidade beneditina, uma espiritualidade franciscana, não, nada impede, mas a santificação do padre está na vivência da comunidade nos sacramentos, na vivência sacramental, fazendo dos sacramentos a sua própria vida, a sua vivência sacramental, na sua pastoral, e essa pastoral que deve ser conduzida ao aspecto celebrativo. Então, veja, então esta a importância que a liturgia deve ter nas faculdades teológicas e deve ser considerada entre as principais matérias lecionadas. E seja tratado, então, como é que se deve tratar a liturgia? No seu aspecto teológico, seu fundamento teológico, aquilo que está na sua base fundante da questão da manifestação do mistério divino, seu aspecto histórico, por que o rito chegou a isso, por que a liturgia chegou a isso. Não se pode deixar o lado histórico, é fundamental esse lado histórico. Quanto espiritual, a dimensão mística espiritual que leva à celebração eucarística, a dimensão pastoral, do exercício do pastor dentro da vida da comunidade, e jurídico, esse é importante. A liturgia tem normas. Muitas vezes se extrapola essas normas litúrgicas. Professores de liturgia que inventam moda, modismo. Esse modismo não é liturgia, é mais vaidade pessoal. Empenhe-se, além disso, os professores das demais disciplinas, as outras disciplinas teológicas, especialmente da teologia sistemática, que chama dogmática,
Sagrada Escritura, a teologia espiritual, a teologia pastoral, que pelas exigências intrínsecas do objeto próprio de cada uma, porque cada uma tem objeto próprio, né? Ensine o mistério de Cristo, ensine a história da salvação, de tal modo que transpareça claramente a sua conexão com a liturgia. Por quê? Porque o mistério do Cristo, a história da salvação, todo ele centra naquilo que depois é celebrado como forma da salvação, daquilo que Cristo realizou na história em nosso favor. E a liturgia, né, e a unidade da formação sacerdotal. 17, o nosso último número. Nos seminários e casas religiosas, os clérigos adquiram formação litúrgica da vida espiritual com competente orientação. Então, uma competente orientação. Não criar muita coisa e inserir isso na liturgia. Isso não é litúrgico. Para que possam entender as cerimônias sacras. Então, conhecimento daquilo que está sendo feito. Ter consciência daquilo que se celebra, né? E nelas participar de todo o coração, estar inserido naquilo que se celebra. Porque lá está o ato salvífico que nós estamos celebrando. E nelas participar de todo o coração, tanto pela própria celebração dos mistérios sagrados, quanto pelos outros exercícios de piedade, que fomenta esse exercício de piedade, imbuídos do espírito da Sagrada Liturgia. Do mesmo modo, aprenda a observância das leis litúrgicas, sempre a questão da observância das normas litúrgicas. Assim que a vida nos seminários, institutos religiosos, seja profundamente impregnada do espírito litúrgico. Às vezes as pessoas falam assim, mas a liturgia é muito fria. Não, a liturgia não é fria. Fria são pessoas que não entendem aquilo que celebram, não se envolvem naquilo que celebram, porque também não compreendem o mistério que celebram. A liturgia expressa aquilo que faz parte da nossa realidade de salvação, a realidade da nossa intimidade com Cristo, a nossa intimidade com Cristo na forma celebrativa e na alegria de participar desse grande mistério divino através da liturgia. Então, nós vamos depois continuar a vida litúrgica dos sacerdotes, né, para depois, né, a gente dar continuidade a essa leitura desses princípios gerais da reforma da liturgia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.